Quem tem razão? E nós preparamos aqui uma arte para mostrar a taxa de letalidade no estado de São Paulo, segundo esses últimos números agora do governo do estado de São Paulo. O índice do primeiro semestre deste ano é o menor desde 2005. Esses são os números. Entre janeiro e junho deste ano, agora de 2022, 202 mortes durante, obviamente, operações policiais. E é um comparativo, obviamente, se a gente olhar para 2020, aqui embaixo, quando ocorreram no primeiro semestre também 514 mortes. Ou seja, aqui é especificamente a questão da letalidade. Durante uma operação policial, era uma das reclamações muito contundentes das organizações de direitos humanos, e aqui houve sim uma redução. Associa-se boa parte disso justamente ao uso dessas câmeras. É o tema do nosso debate de hoje. Esse foi o menor índice de letalidade desde 2005, quando lá atrás, estamos falando de muito tempo atrás, né, houve 178 mortes. Quando a gente fala de câmeras, a gente está falando de o policial filmar toda a abordagem de acordo com a lei, o procedimento e o treinamento dele quando vai no combate ao crime. Agora a gente está falando de imagens, as imagens também que ele, policial, enfrenta quando, por exemplo, é recebido de uma maneira não amigável pelo crime. Bom, a gente vai debater esse assunto aqui no Prós e Contras. Agora são 3h03, vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Eu já tenho o coronel Márcio Higashi, que está conosco por videoconferência, o César Dario Mariano e o coronel José Vicente, que estão comigo aqui no estúdio. Senhores, sejam bem-vindos, boa tarde. Eu vou começar com o coronel Higashi, que conversa conosco lá por videoconferência. Coronel, qual a sua opinião sobre o uso dessas câmeras policiais, especificamente não só na questão da letalidade, que é o assunto que a gente mostrou com dados aqui, mas se isso aumenta a capacidade dos serviços de segurança pública em combater a criminalidade? Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa tarde aos outros convidados. Eu gostaria de deixar bem claro, de antemão, que eu sou favorável ao uso de câmeras. Entretanto, a questão não é relacionada a utilização de câmeras pelo policial, mas a forma como elas foram implantadas aqui no estado de São Paulo e como essas imagens são utilizadas. Então é importante que nós façamos o esclarecimento que as câmeras elas são utilizadas por policiais em patrulhamento nos Estados Unidos desde os anos de 1970. Entretanto, começaram a ser usadas nas viaturas presas no para-brisas do veículo, próximo retrovisor, com uma visão frontal. Com o passar dos anos e o aperfeiçoamento dos sistemas, nós chegamos aí, depois nos anos 2000, principalmente na Europa, o uso de câmeras corporais, ou seja, a câmera saiu da viatura e foi para o corpo do policial. Veja que há anos nós nos preocupamos, e principalmente quem trabalhou na atividade fim, na atividade de policiamento, trabalhou na rua, nós sempre nos preocupamos que houvesse um apoio ao trabalho do policial do registro de imagens, para que houvesse uma segurança jurídica, principalmente no momento em que o policial age, no momento que o policial prende alguém, para que essas imagens fossem registradas e servissem como instrumento de prova. Então, na verdade, as câmeras não são para fiscalização do trabalho policial, como algumas pessoas, alguns grupos querem frisar. Elas podem ajudar nisso, mas o objetivo principal é que as câmeras elas auxiliem no trabalho da polícia, principalmente na produção de provas. Então, o que acontece? Aqui, principalmente no estado de São Paulo, no Brasil e no estado de São Paulo, essas câmeras demoraram para chegar. Então, nós não tivemos, por exemplo, no estado de São Paulo, câmeras nas viaturas. Nós queimamos uma etapa muito importante para que o policial se acostumasse com isso, o policial soubesse trabalhar com isso, né? E quando as câmeras corporais chegaram, elas foram implantadas, podemos dizer, 4 anos, é uma coisa rápida, mas em comparação com outros países, elas foram implantadas num tempo muito curto. Não houve um período de adaptação e também não houve uma explicação realmente para o policial de que aquelas câmeras elas iriam ser colocadas para ajudá-lo e não para fiscalizá-lo.
Tá, coronel, o senhor está colocando um ponto aí da segurança jurídica e também da forma como o policial viu a chegada desse artefato. Eu vou à questão da segurança jurídica, mas também no questionamento principal, doutor César. Especificamente neste ponto, eu tenho um aumento, obviamente, da eficiência do policial, com um aumento consequente também dessa segurança jurídica? Bom dia, Piotr. Bom dia aos convidados, aos telespectadores. Hoje, os tribunais superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, em muitas abordagens policiais, eles têm anulado as provas. Estão dizendo que numa revista pessoal, numa revista de um veículo, estão dizendo que não havia fundada suspeita para a abordagem. E também é muito comum o policial ingressar no domicílio após ser franqueada a sua entrada. Também estão sendo anulados alguns processos porque o réu ou alguma testemunha dizem depois que não houve essa autorização. Então, essas câmeras elas vão ajudar muito na produção probatória. Além de proteger o próprio policial, eu não consigo entender como alguém pode ser contra o uso dessas câmeras. Porque ela protege o policial, aquele policial que age de forma correta, que a inúmera maioria dos policiais aqui do estado de São Paulo, trabalho com eles, fui professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, Direito Penal, por mais de 10 anos, então conheço muito bem a formação deles. Então isso protege o bom policial para demonstrar a lisura do seu comportamento. E também é uma forma de nós demonstrarmos a lisura da prova, da produção probatória, de como houve a abordagem, que não houve nenhum tipo de abuso por parte dos policiais, que realmente a droga estava no local, que foi apreendida uma arma de fogo, que foi franqueada a entrada, que havia fundadas suspeitas para abordagem de um veículo. Então, isso para a produção probatória traz uma segurança muito grande. Óbvio que nós não vamos sempre, para que a prova seja validada, dependemos de uma filmagem, que pode ser que não haja essa filmagem por algum motivo. Lembramos que a legislação é federal, e isso daí, a nossa legislação, vale para todos os estados, e há estados que ainda não implantaram e nem sei se vão implantar. Então eu vejo com bons olhos, sim, a implementação do uso de câmera no uniforme dos policiais. Tá, Coronel José Vicente, qual a sua opinião? Porque esse questionamento sobre letalidade de operação policial, ele é antigo, havia uma preocupação com isso, óbvio que ninguém defende que as pessoas morram numa operação que foi mal feita, mas hoje tem-se uma preocupação com a segurança cada vez maior. E as pessoas não estão se sentindo tão mais seguras. Há um questionamento de o que mais poderia ser feito. O senhor acha que a câmera, nesse aspecto, pode ajudar a resolver essas duas questões? Ajuda e bastante. Um aspecto importante é que a câmera induz naturalmente o policial a ter uma conduta profissional de acordo com o que foi passado pela academia. A PM desenvolveu uma série de padrões de procedimentos, que ele fazer uma abordagem, por exemplo, tem 14 passos, inclusive de cuidado para com o policial. Então esse treinamento todo, ele é fundamental na hora que o policial está nos seus momentos de confronto, de conflito, até em abordagem simples com pessoas nervosas pela rua. E, na medida que isso induz um comportamento profissional mais preciso, mais adequado, você tem um policial com melhores resultados e menos problemas. Foi o caso da letalidade. Nós temos o menor índice, praticamente, em 20 anos, há praticamente uma morte a quase cada 500 prisões. Sim. No Rio de Janeiro, uma morte a cada 30 prisões. Pra você ter uma ideia, se o São Paulo tivesse o padrão do Amapá, teria matado ano passado 7 mil pessoas. Ou seja, o estado de São Paulo está em 18º ou 20º no nível de letalidade do país. Não tirar essa impressão que São Paulo estava liderando, que não é verdade. Mas isso é um aspecto importante, levar as imagens que são guardadas. Cada vez que o policial termina o trabalho, ele vai descarregar as imagens, o download, como se diz. Sim. São 10 gigabytes de coisas que foram gravadas. Sim, de conteúdo. Nem todas elas são essenciais. Ele precisa clicar primeiro quando está atendendo um caso já que requer uma gravação de precisão. Mas o que percebemos, por exemplo, é que nas primeiras medidas, cuidadosamente comparadas entre unidades com câmera e sem câmera, é que a melhoria
do desempenho, da redução de crimes, da apreensão de armas e prisões, é 3 vezes maior do que as unidades sem câmara. Então, ela induz, sim, uma eficiência muito maior por parte da polícia. E uma eficiência também encarregada de trabalho correto. Coronel, vamos só repetir esse número. Nas operações em que os policiais estão com a câmera, eu tenho um nível de eficiência 3 vezes maior? 200% maior do que as unidades sem câmera. Do que policiais de equipes que saem sem a câmera? Sim. Tá, isso nós estamos pegando já um número de trabalho policial com mais eficiência. Se a polícia trabalha de uma maneira mais correta, o compliance... O senhor acha que isso é o policial se sentindo mais seguro? Porque ele fala, o que eu fizer tá na câmera, eu estou seguindo o meu procedimento e, obviamente, eu não vou ser punido porque fiz uma prisão e alguém alegar que eu cometi um excesso, é isso? Sim, isso é uma assombração que tem todo policial no mundo. Claro, é compreensível. Quando foi colocada a câmera na Inglaterra, os policiais tinham a opção de gravar aquela ocorrência. No começo, no primeiro ano, 17% apenas dos casos que mereceriam gravação foram acionados pelos policiais. 5 anos depois, mais de 90% optaram por gravar, por saber justamente que ele está trabalhando corretamente e, a partir daí, ele teria uma proteção das imagens que foram guardadas. Vamos lá, eu já volto aos senhores. Vamos mostrar aqui uma outra informação. Temos aí, Felipe, por gentileza? Eu tenho aqui outras informações, porque os 3 candidatos mais bem colocados nas pesquisas para o governo do Estado de São Paulo, pela ordem das pesquisas, são Fernando Haddad, depois Tarcísio Freitas e o governador atual, Rodrigo Garcia. E nós pegamos exatamente o que eles disseram sobre esses assuntos. Está aqui, Fernando Haddad, do PT, diz... Estava em dúvida se mantinha as câmeras na eventualidade dele ser eleito e agora, recentemente, disse que vou manter as câmeras nos uniformes policiais e fazer um plano de metas de redução da criminalidade com o aumento da resolutividade dos crimes associado a um plano de valorização dos trabalhadores de segurança, tanto policiais civis quanto policiais militares. Essa é a opinião aqui do candidato Fernando Haddad. Se a gente olhar agora Tarcísio Freitas, vamos lá, temos aqui no telão também... sobre esse mesmo assunto, ele diz: câmera é inibidor da tomada de decisão. É um voto de desconfiança que você dá para o policial. É o que diz o candidato do republicano Tarcísio de Freitas. E o atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, diz o seguinte, abre aspas, nós estamos vivendo uma baixa letalidade policial em São Paulo, temos várias ações da Polícia Militar com o uso de câmeras corporais que estão servindo para filmar os bandidos e proteger os policiais. Rodrigo Garcia. O governador faz uma menção aqui justamente essa questão, por exemplo, sobretudo da segurança jurídica do policial. E para mostrar exatamente o que é que o crime faz. Temos umas imagens aí, eu vou repetir algumas imagens daquela operação policial no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. Temos aí no Complexo do Alemão? Vamos lá. A gente está vendo, vamos lá, a gente acompanha agora com áudio, inclusive. Esse é um exemplo que foi alvejado por uma arma que a gente entendia de um calibre bastante razoável. A gente vai ver depois as cenas dos tiros ali. Num primeiro momento imaginava que seria somente um fuzil e aqui a gente vai ver o helicóptero dando um rasante naquela região. A arma apreendida, temos a imagem da arma apreendida? Temos aqui. Agora os tiros, vamos lá. Vamos lá. E agora temos a imagem de uma metralhadora que foi apreendida com os traficantes, Felipe. Temos aí, que é uma .50. Esses são fuzis. E tem uma outra imagem também, que é de uma .50, que a gente mostrou na semana passada aqui. A gente está vendo assim, ou seja, tinha sido utilizado, a gente vê a própria fumaça ali, tinha acabado de ser utilizado contra os policiais. Eu vou voltar aos nossos convidados aqui. Tá aí, essa é a .50, é isso? Agora, tá aqui, essa é a .50, a imagem de uma metralhadora. Vamos lá. Coronel Higashi, eu vou voltar ao senhor. Quando a gente fala de câmeras, a gente está falando de uso de vídeo para poder trazer o que o doutor César Dario Mariano aqui disse, que é a aprovação, ou seja, comprovar aquilo que o policial vai escrever, obviamente, naquele boletim de ocorrência. E isso pode servir como prova para condenar aquele criminoso preso numa operação policial. As câmeras também têm a capacidade de mostrar isso aí, como é que os policiais são recebidos, porque o grande argumento dos críticos em relação a operações policiais em regiões muito perigosas, é que a polícia chega sempre matando. Por outro lado, a polícia também é recebida a tiros, como a gente viu isso daí. O senhor acha que as câmeras podem trazer este advento de novo ao debate? Ou seja, olha a realidade que um policial enfrenta e aí a gente começa a fazer um debate mais honestamente intelectual? Porque boa parte das discussões é o seguinte, a polícia não pode atirar. Mas se ela está sendo recebida a tiros, como é que se faz numa situação como essa?
Nós vivemos ainda a questão do eu acho, né? Nós não temos essa comprovação através das imagens, mas, como foi bem observado, né? As imagens por si só, elas não se constituem prova irrefutável. Há uma série de outras coisas, inclusive na questão pericial, que vão endossar realmente aquela conduta do policial. Entretanto, uma coisa interessante, as imagens que vocês acabaram de mostrar foram feitas por celulares particulares. Nós temos todo um debate a respeito do uso de câmera corporal pelo policial, mas o que nós mais vemos nas mídias sociais hoje em dia, o que é muito divulgado, são imagens feitas pelos celulares de populares de ações policiais em abordagens, em tiroteios. E essas ações policiais, a maioria das vezes, mostram o que as pessoas querem mostrar. Ou seja, a pessoa começa a gravar e termina a gravação a hora que ela quer. Então, muitas vezes mostra só, por exemplo, a parte em que o policial está fazendo uso de força, está mobilizando uma pessoa, e parece uma ação totalmente injusta. E não se mostra o que aquela pessoa fez, o tipo de reação que ela fez, o porquê está acontecendo aquilo lá. Com o policial usando a câmera corporal, ligado o tempo todo, nós vamos poder, muitas vezes, até contrapor essas imagens que aparecem na internet, que alguém filmou de um outro ângulo que não tem nada a ver, e realmente comprovar a ação do policial. Eu lembro um caso que aconteceu em Heliópolis, que foi muito interessante, uma imagem de um celular, de uma abordagem de 3 policiais a um indivíduo que tinha acabado de cometer um roubo, e à distância, pela imagem do celular, parecia que o policial abordou essa pessoa e executou friamente essa pessoa. Uma imagem a cerca de 50 metros feita por um celular. A imagem da câmera corporal do policial, a hora que ele se aproxima do indivíduo a menos de 3 metros, dá para verificar que esse indivíduo saca uma arma, embora seja um simulacro, mas ele saca uma arma que o policial não conseguiu identificar como uma arma de brinquedo e efetua o disparo. Então veja que a câmera corporal, ela desmentiu, vamos assim dizer, uma imagem que tinha sido feita por uma outra câmera à distância. Então, isso serve em favor do policial. Um bom policial, ele não pode ter medo da câmera. Se ele trabalha corretamente, essa câmera vai servir para auxiliá-lo. E eu gostaria de lembrar 2 outros pontos também. Um ponto é o seguinte, nós estamos focando muito no ponto letalidade. É importante, a letalidade, ela é um resultado. A diminuição da letalidade é o resultado de uma série de fatores. Um melhor treinamento da polícia, viaturas mais potentes que chegam mais rápido, armamento melhor, procedimentos, armas não letais. É um conjunto de fatores em que as câmeras têm um ponto importante, mas não são o único fator que gera esse resultado de diminuição da letalidade. É um conjunto muito grande de fatores. Primeiramente isso. Agora, com relação fora a letalidade, como nós estamos falando do mal policial, essa câmera também, ela inibe a ação daquele policial, e infelizmente são muito poucos. Se nós formos pensar, nós temos um número reduzido de policiais que matam pessoas sem necessidade, e infelizmente nós temos proporcionalmente um número maior, assim, em relação ao todo de policiais, ele não é tão grande. Não vou dizer inexpressivo, mas não é tão grande. Mas tem mais policiais que praticam outros tipos de crime, como, por exemplo, extorsão, pegar dinheiro do tráfico, bater nas pessoas, sem chegar a matar. Quando a gente fala de letalidade, quando a gente está falando... Perdão, quando a gente está falando de letalidade, a gente está falando de um confronto. O senhor está falando de outro tipo de crime também que poderia ser evitado com o uso de câmeras. Mas esse policial faz extorsão, por exemplo, durante o momento em que ele está atuando como policial ou quando ele está, digamos, de folga? Porque essas coisas podem acontecer em qualquer momento. Sim, é até ingenuidade a gente achar que somente de colocar a câmera, o policial que pega dinheiro do tráfico para não ir lá e prender um traficante, ele vai fazer só isso em serviço. Perfeito. Só que se ele está usando a câmera, em serviço ele não vai fazer. Ele vai fazer no horário de folga. Então a gente já dificulta para ele. Coronel, doutor César Dario Mariano, eu vou de novo nessa questão do enfrentamento. As câmeras vão mostrar também como os policiais são recebidos. O senhor escreveu um artigo tempos atrás em que o senhor dizia como é que você imagina que um policial vai, se ele está subindo o morro
e era sobre a questão da violência nos morros do Rio de Janeiro, em que ele está sendo recebido a tiros com armas fuzis, eu estou falando algumas de grosso calibre, e obviamente que vai haver um confronto e, lamentavelmente, a gente tem efeitos colaterais que não são desejáveis, mas nós estamos falando de um confronto. O senhor acha que por esse aspecto a Câmara poderia ajudar, por exemplo, a diminuir essa pressão negativa sobre a polícia? Eu não tenho a menor dúvida. Essas filmagens que foram mostradas nas redes sociais, elas baixaram muito a bola, por assim dizer, daquelas pessoas que ficam criticando as ações policiais. Porque nós vimos armas de grosso calibre, uma delas ali parece realmente ser .50 pela cadência, né, pela distância dela, até pelo som, pelo estampido. .50, só para deixar claro, derruba helicóptero, é isso, né? Sim. Tem capacidade para derrubar um helicóptero que serve para orientar os policiais à equipe de terra. Sem dúvida. O alcance dela é 7.000 metros, 5.000 metros, ela atira com precisão. Então, a partir do momento que foram feitas essas filmagens, mostrando os policiais agindo, principalmente os tiros desferidos pelos traficantes, a comunidade ou a mídia, em geral, viu o que é subir um morro daquele ali. A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal restringiu sobremaneira o ingresso nas comunidades, nós tivemos um incremento das defesas feitas pelos traficantes. Eles colocaram verdadeiras barricadas, obras de engenharia. Tática de guerrilha, o senhor está falando, doutor? Tática de guerrilha, é isso? Sim, não há como tirar. Tá. É de aço puro aquilo ali, não há como tirar, porque se o policial ou se alguém de qualquer lugar for tentar serrar, que vai ter que ser com maçarico, vai tomar tiro, e aquilo lá acaba impedindo o acesso de veículos blindados. Se os policiais estivessem utilizando câmeras corporais, eles iriam mostrar para a população em geral, para esses críticos, principalmente esses críticos que dizem pertencer a organizações de direitos humanos, o que é subir o morro. Eles não têm a menor ideia. Quem nunca empunhou um fuzil, quem nunca tomou tiro, quem nunca deu tiro, não sabe o que é subir o morro. Você não sabe a que momento você vai tomar um tiro de fuzil na cabeça. Essa é a grande verdade. Isso faz com que o policial fique muito nervoso, muito apreensivo. E quando ele está muito apreensivo, pode ocorrer alguns erros. Óbvio que pode ocorrer alguns erros, só que esses erros seriam muitas vezes justificados pelas próprias filmagens, mostrando em qual ambiente que o policial está. E há uma justificativa no direito que se chama de excesso exculpante. É justamente quando o policial excede no uso dos meios de execução, ele acaba excedendo, usando meios mais letais do que o necessário por medo, né, por surpresa, por angústia. Isso faz com que seja justificada a atitude dele, a ponto até de excluir o crime ou de reduzir bastante a pena. O vídeo só traria, ajuda o policial. O vídeo traria esse benefício, então, especificamente, que o senhor está... Sem dúvida. Doutor Coronel José Vicente, vamos lá. Doutor César Dario Mariano traz um aspecto aí que é extremamente importante de o quanto que o crime criou condições para se defender ou defender a área que ele domina hoje, que é de ausência de presença do Estado. Eu até disse semana passada que quando a polícia está tentando retomar aquilo, obviamente numa operação coordenada pelo Departamento de Segurança Pública, pela Secretaria de Segurança Pública, é retomar aquele espaço e, obviamente, levar o Estado lá. Qual é a percepção que o senhor tem hoje do combate à violência? Ficou muito mais difícil, inclusive depois da pandemia, dessa decisão que é muito questionada do ministro Fachin? Não, nós estamos vendo o problema do ponto de vista do Rio de Janeiro. Aqui é uma situação completamente anômala em termos de Brasil. No Rio de Janeiro você tem 300 comunidades dominadas por milicianos, mas 800 dominadas por traficantes. A maioria dessas áreas, principalmente dominadas pelo Comando Vermelho, a polícia só entra atirando pedindo licença. É uma situação que raramente se vê no Brasil. Sim. Tá? E isso impõe um tipo de comportamento criminoso, fortemente territorial, usando armas de guerra, que é para defesa de território, que nós não temos e raramente acontece fora desse contexto. Então, o Rio de Janeiro é uma outra história, né? Sim. Essa operação que nós tivemos, aconteceu a morte de 17 indivíduos pela força policial, mas há uma indagação que talvez as câmaras pudessem ajudar a responder. Porque se mataram 17 e foram apreendidas apenas 7 armas? Ou seja, tinha 10 criminosos sem armas?
Tá? Esse é um saldo que muitas vezes é suscitado essas dúvidas, podia ter agido perfeitamente, corretamente, nesse contexto, mas as câmaras poderiam ajudar nessas condições, para se falar a verdade. Mas o fato é que o que se percebe é que, na medida que os criminosos, não só criminosos, mas infratores, bêbados, inconvenientes, pessoas que estão agredindo mulheres, quando percebe que a câmera chega, o policial dá dois cliques, vê a luzinha vermelha, vê que está gravando, ele afina para o policial, como se diz no jargão. A mudança de comportamento... Muda. Tá, perfeitamente. Tá? Então, já tem até estatística da PM mostrando esse aspecto. O indivíduo vem mais respeitoso do que havia habitualmente. Perfeito. Então, a câmera, ela induz não só uma conduta correta por parte do policial, mas ela também induz correções na medida que o policial aborda pessoas, ele é treinado para abordar adequadamente, com autoridade, mas de uma forma civilizada, e isso vai estar registrado.